Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael e que volatilidade no mercado, né? Nessa super quarta decisão do Fed sempre é bastante volátil, mas como eu disse para você lá no meu Instagram, no Rafa Investir, logo pela manhã a gente tinha que ficar de olho no quesito de projeções de juros para 2023 em especial. E nesse sentido, o Fed decepcionou o mercado. E isso explica, né, basicamente isso explica esse movimento de queda das bolsas norte-americanas, caindo cerca de 2%. Sem falar também, né, das projeções econômicas que praticamente já deixam bem delineado aí um processo de recessão para a economia norte-americana. Mas o que pesou de fato foi essa questão dos juros e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso agora no fechamento. Por aqui, a queda foi de 0,5%. Né? Assim, foi pouco, em razão, né, do que aconteceu lá fora, em vista da forte queda da curva dos juros. Né? A curva de juros aí caindo bem e, né, véspera do Copom. Daqui a pouco, né, a partir das 6 horas, o Copom encerra a sua reunião e traz o comunicado e a decisão de juros. E você também vai acompanhar lá no meu Instagram, no Rafa Investir, toda a repercussão com relação ao Copom, beleza? E, né, se você viu pela manhã o texto sobre a super quarta e sobre o Fed, já estava ligado aí com relação aos juros e foi esperado esse movimento de queda depois da decisão, tá? Resumo, o Fed confirmou a expectativa, subiu o juro em 0,75 para 3,25 e aí o mercado estava de olho nas projeções dos juros, que são os gráficos de pontos lá, o dot points. Beleza. E aí você dá uma olhada lá nas projeções de juros, cara, o negócio foi assim, bem, que a gente fala hawkish, bem duro, né? Projetando juros aí bem acima. Tem alguns pontos bem acima do que o mercado estava projetando. E a média, que ficou em 4,6, o que seria esse 4,6? Seria entre 4,5 e 4,75. 4,5, o 4,5, tá? O 4,25, 4,5 era o topo das expectativas. Então foi entre 4,5 e 4,75 e, né, 6 dos 19 membros defenderam, 6 dos 19, assim, não é maioria, mas é bastante gente, defenderam inclusive elevar os juros para o ano que vem de 4,75 a 5, né, quase meio ponto acima do que o mercado está projetando. E no final das contas de tudo isso, o que a gente consegue chegar de conclusão? Que o Fed não vai cortar juros no final do ano que vem. Isso, né, olhando lá o gráfico de pontos, só deve acontecer no começo de 2024, né? Então, assim, o que o mercado estava projetando de corte de juros, que era uma expectativa precificada na curva de juros, o corte de juros para 2023, anulado, tanto que a curva de juros, né, de 2 anos, né, que é mais sensível a esses movimentos de curtíssimo prazo, fechou em 4,1, né, o maior patamar aí desde outubro de 2007. E a gente já vem explicando sobre essa razão de curva de juros e bolsa. Quando a curva de juros sobe, o que acontece? Você tem uma questão, tem duas questões. A primeira é a questão do custo de oportunidade de estar na renda fixa em razão de estar na renda variável, né? Esse custo de oportunidade de estar na renda fixa ganha força. E o aumento da curva de juros, os juros, né, a curva da Treasury, ela é utilizada como referência de risco nos modelos, em todos os modelos do mundo, né? Então, se ela sobe, o risco sobe e isso acontece. O que acontece? Reduz o potencial de valorização das ações. E aí explica esse movimento de queda das bolsas. Em geral, né, a curva de juros tem esse efeito. A gente viu esse efeito ano passado, né, a curva de juros subindo, expectativa de juros subindo, a bolsa lá nas máximas recuou, né? Beleza? É isso que está acontecendo, né? Esse é o resumo do que aconteceu com o mercado norte-americano desde a metade do ano, tá? Desse ano, tá bom? E aí, beleza. Decisão dos juros, bolsa caiu, tal. Aí veio o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell.
né, as bolsas seguiram o movimento de queda, o Powell reforçou o compromisso do Banco Central norte-americano em combater a inflação, né, para reduzir palavras deles, né, para reduzir os juros precisamos estar confiantes que a inflação está desacelerando. Isso quando ele estava falando num contexto que a inflação continua bem acima da meta de 2%. Só que o que aconteceu? Aí, como o mercado ele é louco, né? Ele é neurótico. Aí, ele falou o seguinte, né? Que existe, né, a possibilidade do Fed reduzir o ritmo de alta de juros. Cara, beleza, isso pode acontecer, tanto que o gráfico de pontos lá apontando isso pode acontecer no começo de 2024. E aí ele falou isso, e que tal decisão será tomada a cada reunião. O que o mercado leu? Que o Fed, ele entende que tem que aumentar os juros, mas também tem esse outro, ele está pensando também que tem a contrapartida de que você tem que olhar os juros para não bater na recessão, tal. E aí o mercado foi para as máximas, né? O mercado subiu, tal. E foi. Mas, cara, é uma frase em meio a todo o contexto de combate à inflação, aumento de juros, e aí tanto que assim, isso foi no terceiro quarto aí da entrevista, e no último quarto da entrevista ele só falou o seguinte, nós movemos hoje os juros para o nível mais baixo do que consideramos restritivo, ou seja, ainda existe espaço para ser mais restritivo, eles não estão satisfeitos com isso. Tanto que ele finalizou assim, queremos ser agressivos agora e manter assim até derrubar a inflação. E aí todo o contexto de aumento de juros, combate à inflação, voltou a tomar conta do mercado e as bolsas encerraram em baixa. Então foi um espasmo, né, de alegria aí, que sinceramente, né, não tem nada a ver com todo o contexto do comunicado e da fala do presidente do Fed. Né, foi um espasmo. Né. E por aqui que eu falei, a curva de juros, né, ajudou bastante. E vamos ficar de olho como é que vai ser a decisão do Copom. E você vai acompanhar tudo por aqui no Rafa Investir. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos começar falando do S&P. Aí depois nós vamos falar dos gráficos, tá? Hoje eu não vou passar pelo dólar, que já falei bastante. E daqui a pouco tem o Copom, tem que já ficar de olho nisso. Beleza? Vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui? O S&P perdeu esse 3.900, né, um ponto extremamente importante. Por quê? Agora, o momento de alta de curtíssimo prazo, que perdeu força aqui, né, quando fez esse oco, agora ele foi totalmente anulado. Então a gente tem a possibilidade de entrar em tendência de baixa no curtíssimo prazo mais uma vez. Por quê? Porque a gente tem esse pivô de baixo, ó, tá vendo? Ele veio, anulou e agora está voltando essa perna de baixo. Aqui é um ponto muito importante. Aqui, arma na cabeça, risco-retorno. O que é aqui? Aqui é a compra. Né? Aqui é um ponto para pensar em compra. Mas o que a gente pode observar? Que ainda, graficamente falando, ainda tem espaço para uma correção. E falando em termos de indicadores técnicos, não existe nenhum indicador técnico apontando qualquer sinal de reversão. Né? Então a expectativa é pela manutenção desse movimento de baixa, e se perder esse 3.700, aí o negócio fica bem do estranho para o S&P. Tá? Então aqui arma na cabeça, pensando em questão de risco-retorno, aqui seria mais para compra do que para venda. Né? Mas não tem nenhum sinal de compra por aqui, apesar de estarmos num suporte extremamente importante. Então, se eventualmente mudar o rumo do mercado, alguma coisa, deixar um candle de reversão, alguma coisa nesse sentido, o que não me parece provável nesse momento, aí pode-se até pensar numa compra na contra-tendência desse movimento. Né? Beleza? Então é esse resumo do S&P. Com relação ao nosso querido Ibovespa, né? Mercado deixou mais um candle de reversão nessa região de topo aqui do 113, perto dessa região aqui do 113, 14 pontos. Então muita atenção mais uma vez a média móvel de 21, agora nesses 111 mil pontos. Se confirmar a perda desse patamar, o mercado vai confirmar mais uma vez,
topo nessa região, e aí, mais uma vez, como suporte principal, 109, 108 mil pontos, onde uma reação positiva oferecerá uma nova oportunidade de compra. Então, se você eventualmente comprou e seu ativo deixou algum sinal de reversão, fica esperto. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, Bradesco, né, papel que está aí perto de um topo importante, deixou caindo de reversão. Se amanhã confirmar esse candle de reversão, ou seja, fechar o dia abaixo dessa mínima, aí você pode fazer uma parcial, ou se você vem carregando já bem, tal, não fez parcial nenhuma, se deixar para trás a mínima, você já pode fazer esse tipo de parcial. Beleza? Bradesco, Itaú, tudo isso. Beleza? Bom, Vale, acima dos R$68, 66, 65, 68 ainda fico positivo com o papel. B3, aqui ó, aqui é um ponto importante. Se amanhã, né, ou essa semana, o papel voltar a negociar abaixo desse 13,20, tem que fazer parcial, né? Tem que fazer parcial porque vai confirmar, né, vai falhar no rompimento desse último topo, beleza? Petrobras, mesmo cenário aqui, travado entre 32 e 30 reais, não tem muito o que falar sobre Petrobras. Que mais? Que mais que a gente tem como destaque aqui? Gerdau ficou positivo, né? Aqui ela encontra uma resistência um pouco maior. Gosto de pensar na compra aqui nesses 20, 22, 21 reais. Gosto bastante dessa compra, tá? Falando dos papéis, dos destaques de alta e de baixa, como eu disse, a gente teve uma queda aqui, viu? Deixa eu colocar a ponta mais curta aqui da curva. Uma queda da curva de juros, né? A gente teve um bom movimento de queda aí, caindo quantos pontos? Aqui, ó, caindo 0,16, um bom movimento de queda, né? Então, 16 bips, né? Então, foi o que sinaliza, né? Se fosse chutar alguma coisa para o Copom em vista do movimento da curva de juros de agora, que o Copom vai manter, né, os juros nos níveis atuais, né, no 13,75, e vamos ver como é que vai ser o comunicado. Por quê? Porque se fosse se o Copom eventualmente jogar esse juro para 14%, essa curva de juros tende a inclinar para cima. E aí a gente vai ver uma correção para o mercado brasileiro. Beleza? Em linha com o que está acontecendo com o mercado norte-americano. Tá bom? E aí os destaques positivos do dia. Aqui, ó. Setor de varejo, Magazine Luiza, respeitando aqui a região dos R$4. Via Varejo, respeitando a região dos R$3. Tenda, né, deixando o candle de reversão sobre a média móvel de 21. Se essa curva de juros, eu estou pensando em fazer o seguinte, se essa curva de juros, né, não inclinar tanto, não inclinar amanhã, ou até ter um comunicado mais leve, se tenda a superar a máxima, eu pretendo comprar um pouquinho, colocar na carteira um pouquinho, né? E o stop vai ser a média móvel de 21. Vai ser um swing trade, tá? Vai ser uma espécie de swing trade aqui. Beleza? Rapvida, né? Fechou aqui. Só espero que não fuja do meu preço. Não fuja do preço, tá? Eu quero comprar mais mais próximo aqui dos 7,70, 7,50. Vamos ver. Mas tá na nossa linha de frente aqui, né? Direcional. Direcional tá muito caro, mas belíssimo papel. Enfim. Shoppings, né? Deixa eu ver. Multiplan também, ó. Multiplan é um caso. Se tiver um sinal mais interessante aí pro lado do Copom, também pretendo adicionar Multiplan ao portfólio. Multiplan, esse sim, é a ideia de position mesmo, se posicionar, não vai ser swing trade não. A ideia é se posicionar. Claro, que se perder o 23,60, eu vou sair da posição, aí vai ser um swing trade, mas tem muito mais, a ideia é se posicionar mesmo, né? Pensando no fundamento, no gráfico, nos múltiplos, no setor, enfim, toda essa ideia, né? Não é só o gráfico por si. Do lado negativo, Oi segue o movimento de queda, né? Estão prometendo pagar muito menos, né? Daquela questão do... Enfim, né? Tem toda essa questão lá esqueci o nome né? Fibra. Enfim, então querem pagar menos para Oi, não lembro, de juros, eu não acompanho o papel, mas é justamente isso, tá? Que mais foi destaque? CSN, caramba, não tinha visto, perdendo esse, feio, hein? Feio, se fechar a semana abaixo desse 13,20 vai ficar bem do estranho, né?
JBS, como falei, não quero me posicionar nesse setor, muita exposição ao mercado norte-americano. E é isso, pessoal. Acho que são esses os destaques do dia aí. Bom, vai dar para falar um pouquinho do dólar. Eu pensei que não ia conseguir falar. Deixa eu ver se está tudo aqui, dólar. Deixa eu ver se está tudo aqui. 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 Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui como é que foi a doletinha, né? Respeitou bem o suporte, então trabalhar na compra hoje foi compensador. 150 o ajuste. 150 o ajuste. Beleza. Então, bem próximo do ajuste. Bem próximo aqui, né? Hoje foi um dia assim, né? Foi um dia que eu focado em pensar em compra, né? Então aqui, né, nesse 51, 52 aqui, na abertura, sofri um pouquinho, mas busquei a compra. Aí eu comprei mais uma vez, tomei stop, tentei comprar de novo, aí tomei outro stop, eu parei. Aí eu falei, bom, vou esperar, né? Vou esperar acontecer, ver o que vai dar. Cara, entrou um lote aqui, ó, nesse começo, bateu aqui, ó, esse 33, 34, bateu, entrou direto, esse 500 aqui, entrou direto, de uma boleta só vez, 33, 34, 35, falei, bom, vou arriscar aqui, né, vou com lote reduzido, beleza, aí foi com lote reduzido, voltou pro meu preço, comprei mais um pouco, e aí deu para levar, e aqui deu para trabalhar legal a venda, né, porque o setup estava vendido, né? Deu para trabalhar a vendinha aqui abaixo do ajuste, né? Depois da abertura dos papéis. Depois o dólar ficou comprado. Eu não peguei especialmente aqui. Eu consegui bem, né? Nesse movimento aqui, ó. Então eu não peguei essa pernada de alta, mas deu uma bela de uma compra mais uma vez nesses níveis, né? Mas deu para trabalhar legal. E aí veio o Fed e tal, bababá, e aí a gente está encerrando o dia comprado, né? Bem longe do ajuste. Isso aqui é perigoso. Perigoso no que sentido? Se amanhã o dólar abrir rompendo esse 200, não tem como comprar, porque está muito longe do ajuste. Vai estar muito longe do ajuste. Então, se vou abrir aqui no 200, fazer pullback, é compra. Acima do value up, né, do que está 73,5, em especial acima desse 78, por onde passa a média móvel de 21, as médias cruzadas na compra, eu quero comprar. Então, se abrir aqui 78, 80, 81, parar por aqui e andar, eu compro. Stop abaixo de 78, né? Abaixo de 78. Se abrir abaixo do 77, 78, aí é vender. Vender e buscar compra mais próximo dos 60 a 50. Beleza? Então tá. Para comprar, quero comprar, mas esticou bem. Se abrir abaixo de 75, 74, é venda. E aí buscar compra nos 60 a 50. Se abrir rompendo o 89, 90, vai ser difícil comprar por aqui, cara. Vai ser uma abertura difícil. Se abrir acima desse 95, perto desse 200 aqui, promete ser uma abertura difícil, mas ainda é compra. Então é esperar pullback e buscar compra. Beleza? Tranquilo? Não promete ser uma abertura fácil. Resuma isso, né? Não promete ser uma abertura fácil, porque já vem do movimento de alta aí, tá longe do ajuste, mas a tendência é de alta acima desse 74, 75, 78. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então é isso. Então espero você lá no meu Instagram, no Rafa Investir, acompanhar toda a repercussão com relação ao Copom, né? Análise do comunicado e também a expectativa para a abertura de amanhã. Beleza? Tamo junto, grande abraço e até mais.